rapidamente alguns fatores. Primeiro, o habeas corpus é uma ação concreta. Não, nós não estamos aqui em ação direta de inconstitucionalidade, e a maioria se forma nesse sentido, deferimos ou não deferimos. Ao deferir, se anulou a sentença e retorna. Então, com todo o respeito, ao eminente ministro Barroso colocou a questão, ao eminente subprocurador-geral da República, não existe habeas corpus em que se defere a ordem e só vai valer para os casos daqui para frente. Me parece que a única modulação possível, e não seria nenhuma modulação, aqui seria análise, porque o caso concreto tem a peculiaridade que deixei no meu voto e me manifestei, que houve expressa impugnação da defesa no momento processual adequado. Então, a isso me parece que é possível, ao fixar a tese, entendermos que vale sempre se a sucessividade não foi respeitada ou só quando a própria defesa apontou que entendia que aquilo era seu prejuízo. Isso realmente acho que vale a pena. Fora isso, vale para frente e para trás, obviamente. Vossa Excelência me permite? Por favor. Nós tínhamos essa questão posta agora na terça-feira na turma, uma questão. E a presidente, com a sua argúcia e sensibilidade, ministra Carmen Lúcia, simplesmente porque ali nós não tínhamos delatores, mas réus colaboradores. Ela simplesmente já, no que dizia respeito à ordem de sustentação, ela fez a inversão, considerando a decisão que se tomara. E com isso, inclusive, ouvindo-se previamente sustentação oral ao laboratório do delator, prejudicou, quer dizer, nos casos em que tiver havido, de fato, a sustentação, a arguição, anula-se até esse limite e volta-se tudo. Exato. E se faz. Nos demais casos, me parece, aí é o sentido do meu voto, que houve a preclusão. Se não impugnou, a própria defesa entendeu que não houve nenhum prejuízo. Então, nesse caso, não haveria aplicação retroativa. Senhor presidente, mas esse é um caso concreto. Agora, de qualquer maneira, o Tribunal Pleno já reconheceu, vejam bem, a possibilidade da modulação no tempo dos efeitos de uma declaração desta Corte, mas houve uma controvérsia em torno do quórum. Maioria absoluta ou maioria de 2/3. Eu tenho aqui comigo o acórdão proferido pelo plenário do tribunal no RE 586-453 de Sergipe. Aspas. O tribunal resolveu questão de ordem no sentido da exigência de quórum de 2/3 para modular os efeitos de decisão em sede, aqui era em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, vencidos os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e eu próprio, pois nós entendíamos haver necessidade, nesses casos, em controle incidental, de maioria absoluta. Portanto, 6 votos. E ficamos vencidos. Mas ficamos vencidos. Portanto, exigiu-se uma maioria qualificada de 2/3. Portanto, sem que haja, se entender que é pertinente a modulação, se é admissível a modulação no tempo dos efeitos desta decisão, e é preciso que haja pelo menos o concurso de 8 votos. E eu não sei se nós teremos 8 votos. Caso contrário, a decisão poderá, enfim, ter outro alcance. E nós temos uma peculiaridade também, porque, na verdade, nós temos 1, 2, 3, 4, até agora 5 votos pelo deferimento e 6 votos pela tese. Pela tese, mas não pelo, e faltaria o presidente realmente agora votar. Senhor presidente, na condição de relator para essa palavra, o julgamento ainda não se concluiu, embora, obviamente, o debate sobre eventual modulação seja relevante. E é claro que Vossa Excelência está a conduzir a sessão com a maestria de sempre. Matérias dessa natureza, não raro é relevante ter o pronunciamento do quórum pleno do tribunal e, para isso,
de alguma forma foi afetada, como, aliás, agora o ministro Ricardo Lewandowski vem de afetar diversos julgamentos à apreciação do tribunal. Portanto, quiçá em tema dessa natureza fosse relevante colher os votos de todos os integrantes do tribunal, exatamente porque, como acaba de dizer o ministro Luiz Fux, a orientação que daqui emergirá será uma orientação vinculante, por assim dizer, para o judiciário como um todo. E em habeas corpus, já há aquele precedente da relatoria de Vossa Excelência, que já foi aqui referido, o 127.900, oriundo do Estado do Amazonas, onde no item 7º aprovou-se precisamente a seguinte fixação: ordem denegada com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no artigo 400 do Código de Processo Penal Comum aplica-se a partir da publicação da ata do presente julgamento aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não tenha se encerrado. Portanto, fixar orientação em habeas corpus não é algo, obviamente, estranho à deliberação do plenário. Aí foi denegada a ordem, aqui foi deferida. Como que nós iríamos deferir a ordem e para o paciente falarmos, nós deferimos, só que não vale para você? Presidente, não existe essa possibilidade lógica. Essa contradição lógica que você frase é apenas aparente. Nós já decidimos aqui, no sentido de que esses processos têm um aspecto subjetivo e uma objetivação. No tocante, já houve casos aqui que nós julgamos diferentes. Presidente, se me permite, acho que nós deveríamos encerrar a votação. Isso. E, na verdade, se houver já 4 votos contra a modulação, não precisamos nem aguardar a modulação. Mas poderemos, pelo menos, encerrar a votação e seguindo o que o ministro Fachin falou, aguardar a composição plena para analisar a tese. Acho que seria mais coerente. Eu queria me manifestar contra a modulação, senhor presidente. Uma palavra contra a modulação. Senhor presidente, nós estamos examinando um caso concreto que tem suas balizas bem delimitadas. Houve um prejuízo, houve recurso tempestivo por parte do réu prejudicado. Este é o caso que nós examinamos. Se nós formos adotar a proposta do eminente representante do Ministério Público, nós teríamos que discutir outras questões que não foram feridas na análise desse habeas corpus. Por exemplo, a existência ou não de prejuízo, a existência ou não de recursos tempestivos, e outras questões que podem aflorar numa realidade multifacetada que só ia ocorrer na pluralidade de recursos que tramitam no judiciário brasileiro. Nós hoje examinamos um caso concreto. Não podemos ampliar para começar a discutir outras questões que não foram objeto deste julgamento. Então, não cabe data vênia a modulação neste caso. Senhor presidente, pela ordem, se existe algo que não se discutiu aqui, se existe alguma coisa aqui que não se debateu, foi o caso concreto. O que se debateu aqui intensamente foi a tese. Não, perdão, olha, eu debati o caso concreto. Eu trouxe até a colação a decisão do juiz de primeiro grau, que não permitiu que se aditasse as alegações finais, salvo no concernente aos documentos juntados. Quer dizer, mais concreto do que isso, o data vênia acho que é impossível. Senhor presidente, veja só, será que alguém aqui desconhece que esse julgamento do Supremo não vai ter uma eficácia que transcende a esse caso? Mas, ministro Fux, é óbvio, claro, só que a posição na maioria já foi definida. Já foi definida. O tema foi... Na verdade, a posição foi definida já. Nós temos... Quando houver, não houver sucessividade, quando não se permitir a última palavra ao delatado e ele impugnar no momento processual correto, isso gera nulidade. Essa é a posição, não há o que modular. Mas a matéria não... Vossa Excelência está pressupondo que o julgamento já acabou? Não. O Supremo... Não. Já há 6 posições. 6? Seis? Em relação à tese. A tese, sim.
Não, senhor presidente, o compromisso... Mas acho que deve votar o ministro Toffoli, lógico. Não, presidente, o compromisso do Supremo Tribunal Federal ele se dá com relação aos valores e aos princípios da Constituição, e não com relação aos milhares de casos concretos que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Esse é o nosso compromisso. Nós juramos defender a Constituição.